Pode? Pronto, então vamos lá. Bom dia. Nós hoje vamos falar, né, sobre um pouquinho de experiência de vida, de jornada dentro da academia. Fui convidada pela Fundação Aleixo Belov, pela Vanusa, museóloga da Fundação, para falar um pouquinho dessa experiência, dessa trajetória. Bem, na verdade faz pouco tempo que passamos aqui pelo Museu do Mar. O museu, de fato, tem acolhido a nossa exposição, o nosso trabalho na trilha dos carbonatos, nosso workshop universitário de recifes fósseis e modernos da Bahia. Se não me engano, já foram 2 ou 3 exposições aqui no museu, então é sempre um prazer imenso estar aqui e trazer um pouquinho dessa dinâmica dos recifes e de corais para dentro do Museu do Mar. Essa foi a turma 2025.2 e estivemos aqui com os nossos grandes mestres, professor Cícero Paixão, professor Carlos Echevarne, e pudemos aprender um pouquinho sobre os estromatólitos, sobre as pinturas rupestres. Bem, na verdade, quando Vanusa convidou para falar um pouquinho do papel da mulher, né, na ciência do mar, como é que a gente vai desbravando o caminho dentro da academia, eu me perguntei, nossa, é um tema complexo, né? Porque isso envolve muito de falar de uma experiência particular, uma experiência própria, é falar do eu. E eu fiquei assim, nossa, eu vou falar da minha identidade, eu vou falar de coisas subjetivas, de experiências pessoais. Mas, sem dúvida alguma, quando a gente está dentro da academia, a gente consolida uma identidade profissional, uma jornada dentro da pesquisa. A Universidade Pública Federal, ela é o único caminho que a gente tem efetivamente, né, para ter liberdade de pesquisa. Então, a gente tem dentro da universidade poder de criação, de pensar em projetos, sem que eles sejam impostos. Então, isso realmente, digamos, é um cenário muito positivo quando você pensa assim, eu quero fazer pesquisa, eu gosto de fazer pesquisa, eu quero ser cientista, sem estar submetido ali, né, a nenhuma, digamos assim, a nenhum direcionamento, que não seja aquele que você quer executar. Então, eu aproveitei aqui justamente a pequena biografia que a Vanusa pediu para eu fazer para poder apresentar essa palestra e, sem dúvida nenhuma, olhando para trás, assim, a gente não percebe. A gente vai consolidando, sim, uma carreira, não é fácil, né? Uma jornada de muito trabalho, de muita dedicação. Você abdica de muitas coisas, mas você vai construindo, né, ali um arcabouço muito importante que vai te sustentar pelo resto da sua carreira, pelo resto da sua trajetória acadêmica. E aí, hoje, se a gente for avaliar, existe coaching para tudo, né? Inclusive coaching para você construir uma carreira profissional, para você ter ali uma métrica muito objetiva de desenvolvimento pessoal. Só que a geração da década de 80, 90, que é a nossa geração, a gente entrou na universidade em 87, eu e o professor Rodrigo entramos no curso de Ciências Biológicas da UFRJ em 1987. Então, assim, não tinha nem computador para fazer monografia. O computador foi aparecer já lá para 1989, desculpa, já estou mudando até de século, mas, assim, era algo
muito raro, né? A gente tinha que marcar, agendar horário para ter acesso a um computador que a tela era verde. Então, o programa era o DOS, a gente não tinha... Basicamente, o computador era uma máquina de datilografar, muito ágil, que a gente conseguia imprimir e o trabalho saía rapidamente, né? Então, assim, não dá para falar em planejamento profissional. A gente entrou muito novo dentro da universidade, eu entrei com 17 anos, e não dá para você pensar em planejamento profissional com 17 anos, você entrando dentro de uma universidade pública federal. É o início, é o início realmente de uma trajetória que vai se tornando muito complexa, muito densa e assim, não pensem que ela acaba, né? Na verdade, quando vocês entram na universidade, se a métrica é aprender, ter conquistas, evoluir, conseguir efetivamente um cargo permanente, se estabelecer dentro da academia, vocês não vão sair nunca mais da universidade, vocês não vão sair da faculdade, como eu não saí. Então, entrei na idade de vocês, mais nova, talvez, com 17 anos, estou com 56 anos e estou dentro da universidade. Nunca saí, nunca fiz nenhuma outra coisa senão estudar, dar aula, fazer pesquisa. Essa é a trajetória de uma mulher que pensa em realmente alcançar ali, né, um trabalho, deixar um legado dentro de qualquer área da ciência. Eu fui buscar, né, algumas estatísticas e algumas coisas chamam a atenção. 57%, né, das pessoas que vão para uma pós-graduação, esse valor é representado por mulheres. Ou seja, 57% são as mulheres entrando dentro de um curso de pós-graduação, seja um mestrado, seja um doutorado. Não estou falando de especialização. Isso é muito significativo. Porque, assim, em contraste a esse 57%, que eu estou dentro, né? E vocês estão dentro também, as mulheres aqui presentes estão dentro desses 57%, porque vocês vão entrar numa pós-graduação e já temos quem esteja dentro da pós-graduação. A gente tem um efeito tesoura. A gente tem digamos assim, um contraditório em relação a esse percentual tão alto de mulheres dentro de uma pós-graduação, que é o fato dela representar apenas 20% daqueles que vão realmente conseguir um cargo permanente dentro da academia. Então, reparem que, embora a gente tenha uma representatividade maior de mulheres dentro dos cursos de pós-graduação, não são elas que vão efetivamente dominar, né, o cenário dentro dos cargos permanentes, dentro das universidades. Então, isso tem muitas camadas, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem um número maior de docentes, homens dentro da universidade do que docentes mulheres. Então, a gente começa a perceber aí algumas discrepâncias muito significativas. Uma outra curiosidade, né, o Plano Nacional de Pós-Graduação, ele coloca, inclusive, que algumas áreas acadêmicas, efetivamente, assim, o homem, ele se estabelece de uma maneira muito dominante. As engenharias, é difícil você ver mulher, você tem mais homens. Toda a área de ciência e tecnologia, você vê mais homens, você não vê tantas mulheres. E muitas vezes eles acabam alcançando cargos, inclusive cargos de poder, o posicionamento dentro de uma hierarquia, sem a necessidade efetiva de ter a pós-graduação. Então é muito comum o engenheiro terminar a sua graduação e já vai para
uma área de trabalho, assim, né, num patamar bastante elevado, sem ter o mestrado, sem ter o doutorado. A gente não. Nós, mulheres, dentro da academia, efetivamente, a gente precisa ter o mestrado, doutorado, para chegar, né, ali num patamar um pouco mais confortável em termos de, olha, eu quero fazer pesquisa. Você quer ficar dentro da pesquisa, você tem que cumprir essa trajetória. E aí eu pensei assim, nossa, né, pronto, esse é o cenário geral. Como é que eu consegui me inserir dentro desse cenário? Bem, eu comecei uma graduação na UFRJ, como eu já comentei, muito nova. Durante a minha graduação inteira, eu já entrei dentro de um laboratório, então a única coisa que eu sabia, eu queria fazer pesquisa. Fui trabalhar com o professor Ricardo Silva Absalão, foi meu orientador na graduação. Então, durante 4 anos, eu fui uma malacóloga. Eu trabalhei com moluscos e até hoje eu trago essa experiência para dentro do laboratório, para dentro dos nossos trabalhos. Terminei o meu bacharelado, fiz a licenciatura, terminei a licenciatura, fui fazer o mestrado em zoologia no Museu Nacional. Na verdade, existia antigamente, antes do mestrado, uma bolsa que era de aperfeiçoamento técnico, que não existe mais. E isso me permitiu eu começar a trabalhar ali com os quinidários antes, efetivamente, de ser aprovada no curso no mestrado, né? Então, fiquei 1 ano no aperfeiçoamento técnico, que aí eu aproveitei para estudar. Eu tive uma prova de zoologia, né? Tive uma prova de inglês, tive que apresentar o meu projeto. Então, foi o tempo saudável, digamos assim, que eu tive para estudar e poder ser aprovada no mestrado, e isso foi mais ou menos em 1996. Do meu mestrado, que eu terminei em 1998, aí eu fui para o doutorado. Me lembro que eu passei, foi no 2º semestre de 1999, fiz o doutorado em zoologia, né? Então eu segui ali uma linha dentro do estudo da biodiversidade, mas desde o meu mestrado eu já comecei a trabalhar com os corais. A minha dissertação foi com reprodução de Mucismilia híspida. Quando eu fui para cá, eu comecei a trabalhar com outro grupo de corais, Siderastrea. Acabei trabalhando com a família inteira, porque eu fui para o Smithsonian, então pude fazer a revisão, né, de todos os gêneros dentro de Siderastreida. A gente já tem hoje algumas modificações em relação à família Siderastreida, mas enfim, durante o meu doutorado, então, eu dividi meu tempo entre a USP e a Unicamp. Eu fui orientada pelo professor Fábio Lang e também orientada pela professora Vera Solferini. Então, eu saía da USP de Fusquinha, ia lá para Barão Geraldo, e lá eu fazia toda a parte de genética de populações. Então, o que eu aprendi aqui no meu mestrado, eu apliquei no doutorado e ampliei, sem dúvida nenhuma, todas as minhas habilidades nos estudos corais. Parti de estudo de biologia reprodutiva, mergulhei para estudar taxonomia. Eu queria identificar os corais. Siderastrea era um complexo de espécies e todo mundo falava, não, só tem uma espécie, só tem uma espécie. E aí eu botei todas as espécies aqui dentro. Botei a Siderastrea radians, botei a Siderastrea siderea, né? E nesse período do meu doutorado eu fui para o Smithsonian. Antes, inclusive, eu já comecei a ter experiências, porque faz parte da carreira acadêmica, faz parte dessa consolidação do seu perfil como pesquisador, né, participar de eventos acadêmicos, ir a congressos, a workshops, tentar uma especialização, tentar um contato com outros especialistas, com outros profissionais. E eu comecei a fazer isso no meu mestrado. Eu participei de um summer program na Hawaii University at Manoa,
Fiquei durante 3 meses dentro do Instituto de Biologia da universidade, e ali eu tive, de fato, assim, uma imersão no estudo da reprodução dos corais com os grandes nomes, os grandes especialistas, né? Não só de biologia, mas de taxonomia, de ecologia, que estavam em Coconut Island, no Instituto de Biologia Marinha da universidade. Também, durante esse período, né, da pós-graduação, eu fui para o Smithsonian, fiquei lá um tempo menor, mas o suficiente para eu ver absolutamente todos os gêneros que eu tinha que ver, que inclusive não ocorriam aqui no Brasil. Então, foi muito importante. Eu comecei, né, a realmente me especializar com os corais escleractíneos, a descrever espécies novas, a descrever novas ocorrências. E aí eu trago essa imagem bem significativa, porque a gente, na pós-graduação, é um momento diferente da graduação, né? A minha graduação na UFRJ, por exemplo, eu não tive um trabalho de campo. A gente vive hoje um outro cenário, a gente vive um momento muito bacana em que as disciplinas levam os alunos para campo. Eu não fiz um campo. Para não dizer que eu não fiz um campo, eu saí do Rio de Janeiro, fui a Niterói com uma professora, e ali a gente fez umas coletas, examinou alguns organismos que estavam assim na praia, né, debaixo ali parecia um deck já antigo, mas foi o máximo que eu fiz em termos de campo durante a minha graduação, num curso de 4 anos, mais um ano de licenciatura, 5 anos, dentro de uma universidade. Eu fui ao campo uma única vez. Então vejam como hoje realmente a gente tem um avanço, uma conquista muito importante. Vocês vão para campo, e não são campos assim, né, pertinho. A gente vai para outra cidade, tem colegas que vão para outros estados. Então, assim, isso aqui foi uma delícia. A imagem realmente fala por si. No meu mestrado, a gente começou realmente a fazer campo. E aí aquilo ali descortinou, assim, digamos assim, o potencial que a gente tem como biólogo, né? Estudando ali as ciências, o que a gente pode fazer. Foi ali que realmente eu quebrei aquela caixinha que me colocaram durante a graduação. Essa imagem bacana, aqui a gente tem alguns professores, tomara que ele não veja essa imagem de sunga, não sei se... Clóvis Castro, inclusive ele já está aposentado, mas ele e professora Débora Pires, eles eram os responsáveis por Cnidaria no Museu Nacional, eram os curadores da coleção. Ele inicialmente foi meu orientador, eu passei para Débora Pires, porque ela começou a trabalhar com reprodução de corais, né? Então, ele é um grande especialista em octocorais, o nome dele todo está muito bem consolidado no estudo dos octocorais aqui para o Brasil. E Débora estava começando ali a estudar justamente a reprodução. Eram 10 espécies em abrolhos e tinha um material já coletado, e foi aí que eu entrei, né, que era da Praia de Tartaruga, em Búzios. Então eu já tinha o ano inteirinho coletado. Ela falou, você vai trabalhar esse material. E o material já estava apodrecendo, então tinha amostras ali, né, que não estavam legais, e eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que descalcificar, eu tinha que fazer histologia sozinha. Fui para a faculdade de medicina para aprender a fazer histologia. E aí, nesse período de mestrado, a gente teve um campo. Que campo era esse? Ficamos 15 dias na ilha de Coroa Vermelha, aqui no sul da Bahia. E a ilha não tinha absolutamente nada. O ponto mais alto da ilha era o Farol. O segundo ponto mais alto era essa amendoeira. Então, o que vocês estão vendo são os 2 pontos mais altos na ilha, né? A gente acampou aonde? Lógico, debaixo da amendoeira. Isso foi inteligente? Não. A gente estava numa ilha,
No primeiro dia que a gente chegou, caiu uma chuva de raios e começou a cair raio muito perto. A gente teve que sair correndo daqui e ir para uma palhoça, porque essa ilha era usada pelos pescadores de Cabralha, Nova Viçosa. Eles iam para ali, né, e pescavam, jogavam rede. Essa disciplina ela foi muito interessante porque era uma disciplina voltada para técnicas de coleta no ambiente marinho. Então, aqui tinha o professor Gustavo de Peixes, que ensinou a gente a jogar rede, o técnico Décio, tem mais professor aqui? Bem, muitos colegas que estão nessa imagem hoje são professores. Vocês não vão reconhecer, mas esse jovem aqui é professor André Morandini. Ele hoje é diretor do Centro de Pesquisa Marinha da USP, do CEBMAR. Pois é. Aqui temos o professor Fábio Pitombo, que também trabalhou com coral. Ele tem um trabalho, inclusive, com escolímia, mas ele se tornou especialista em crustáceo, principalmente cirripédio, cracas, esses bichos. Mas quem aqui? Temos, como é o nome? Júlio. Ele hoje está trabalhando no Instituto de Pesquisa da Marinha, no IAPM. Ele é especialista, é malacólogo também. Mais alguém, Rodrigo? Alexandre. Temos a professora Cristiane Cerejo, que hoje, se não me engano, é diretora do Museu Nacional. Mais quem? Professor Rodrigo Jones, coordenador do LabMar. Professora Elizabeth Neves, coordenadora do LabMar. Então, vocês imaginem como é que isso não foi muito legal. Lógico, aqui tem a colega Georgia, inclusive ela fez o doutorado dela com a gente lá na USP, especialista também em crustáceos. Dina, Marcelo, que trabalhava com morcegos, não era? Ele, com roedores? Eu não lembro, eu só lembro que a gente apelidou ele de Curupati. Porque a gente pegava muito sol, e não tinha água doce disponível para a gente tomar banho. Então, assim, a gente começou a roubar água, né? Eu e Georgia, porque, assim, estava todo mundo em barraca. Aqui ficamos numa barraca, eu, Rodrigo e Georgia. E aí, de noite, a gente só podia pegar uma garrafa para beber água. Então, a gente saía lá, ia roubava outra garrafa para poder jogar. Porque era 24 horas a gente de biquíni. E o sol vai comendo a pele. E o sol vai te queimando. Não existia protetor solar. Ninguém levou protetor. Isso não existia, a gente não usava, né? Então, começou a dar ferida na pele. A gente passava, era pasta d'água, então, hipoglós, essas coisas. Bem, foi uma experiência que realmente me colocou assim, eu quero campo. Eu gosto de campo, eu vou fazer muito campo na minha vida, eu vou mergulhar, eu vou entrar no mar. Porque, assim, na verdade, eu quando fui para a biologia, não foi assim, eu sou filha de médico, por que eu não fiz medicina? Porque eu não queria fazer medicina, eu queria fazer biologia, né? Eu queria ser bióloga, eu estava acompanhando já Cousteau, achava aquilo ali fantástico. A pessoa está mergulhando lá no fundo com uma garrafinha, eu quero fazer isso também. Então, assim, eu só não tinha tido, como vocês hoje têm, né, todo esse acesso a campo. Então, isso para mim realmente mostrou assim, não, eu quero viver no mar, eu quero fazer pesquisa no mar, essa vai ser minha praia. Bem, então em 1997... mostrando um pouquinho, né, dessa jornada, como é que a gente vai aprendendo, como é que a gente vai estruturando uma carreira. Parece pouco, mas começa aí, começa na graduação, não tenho a menor dúvida, né? Então, eu tinha acabado de entrar no mestrado, surgiu uma oportunidade, eu entrei em contato com Evelyn Cox, que é um nome também na área de pesquisa de corais. Ela aceitou meu projeto e ela me deu todo o apoio necessário para que eu ficasse 3 meses em Coconut Island, estudando reprodução de corais. Então, Beth tinha recurso? Não. Se não fosse isso, eu não teria ido.
Então, eles bancaram meu voo, eles bancaram minha permanência, eu ganhei diária. Eu tinha acesso, eu podia tirar xerox, porque eu sempre gostei, né, de ler as coisas no papel, de ver as coisas na mão. Então, eu tinha acesso, eu podia xerocar o que eu quisesse xerocar. E eu fui para lá, adivinha, para fazer histologia. Só que eu cheguei, eu achei, né, vou encontrar o laboratório montadinho. Não tinha nada. Aí eu falei, eu preciso de um micrótomo. E aí me trouxeram um micrótomo, que era todo de ferro pesado, eu rodava assim, era madeira. E eu tinha que colar os meus bloquinhos de parafina nos toquinhos de madeira para botar ali. E as lâminas não eram descartáveis, não. Eu tinha que amolar a lâmina. E aí começou o desespero. Meu Deus, eu vou ficar aqui 3 meses fazendo histologia, tendo que amolar a lâmina. Aí comecei, fala aqui, fala ali. A grande vantagem desse tema é que quando você diz, olha, eu preciso, tá ali. Então surgiam as coisas. Eu chegava no laboratório, eu falava, eu preciso desse corante. No dia seguinte, o corante estava na minha mesa. Então eu consegui trabalhar com perfeição. Não tinha os micrótomos que a gente tem hoje no laboratório, mas o material foi todo processado, eles ficaram encantados com o resultado e me botaram dentro de mais 2 outros projetos. Um de Fungia escutária e outra de Montipora verrucosa, só por conta da histologia, né? Então aqui, alguns grandes mestres já viraram estrelinhas do mar, Pojoquio, Bob 15, acho que quem já está com um pouquinho de idade é David Krupp, grande conhecedor de Fungia escutária, trabalhou a vida inteira com um diagnóstico de muco, trabalho muito importante. Pojoquio é o grande mestre da reprodução. Foi ele que começou a determinar que variação da lua, variação da temperatura influenciavam o momento de desova dos corais. Bob 15 também extremamente importante para todo esse cenário. Essa foi minha turma. Era uma turma que vinha de tudo que era lugar, né? De Israel, Dudu, Orem. A Isapélia aqui atrás era de Tonga e ele assumiu o papel de me proteger. Aí não deixava eu beber, me vigiava. Na época, Rodrigo chegou a ir no início desse curso, né? Então, assim, ele me vigiava. Eu era a única que não bebia, o que era bom, porque aí eu podia dirigir a van. Então, assim, eles bebiam, tinha um raio de uma bebida chamada Vulcano, e na volta, quem trazia a van era eu, um carro imenso. Meu pé já era pesado há 30 anos atrás. Então, era muito bom. Enfim, em 2000, eu já estava entrando no doutorado, e aí já estava bombando, né? Toda essa metodologia molecular. A coisa estava começando. Estava tão começando que existia curso para ensinar você a fazer extração de DNA. Mas era, sim, muito importante. Eu fui para Boston, de Boston, peguei um teco-teco ali, eu falei, se eu não morri aqui, eu não morro mais. Era literalmente um daqueles da hélice na frente, né? Um monomotor, será? Eu só ouvi o teco, 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 teco e fui parar no Darling Marine Center da Universidade do Maine. Novamente fiz muitos amigos, foi uma interação muito rica e ali eu comecei efetivamente a entrar, a entender todo esse mundo das análises moleculares. O Dr. Michael era um especialista em crustáceos, mas eu levei material e a gente começou ali a fazer extração, né, com quinidário. Em 2000 também, eu mandei projeto, entrei em contato com um dos grandes especialistas no estudo dos corais, professor Stephen Cairns, Dr. Stephen Cairns. Tive a oportunidade de conhecer o mestre dos mestres no estudo dos octocorais, professor Baia, com uma produção científica fantástica. Ele faleceu em 2007, então 7 anos depois dessa foto,
Dr. Stephen Kers, perdi o grande orientador da carreira acadêmica dele, que foi Dr. Bayer. Meu primeiro artigo, então. Isso é importante. A gente está falando de mulheres na ciência do mar. A gente tem que ter produção científica. O nosso nome se consolida com essa produção. Então, quando eu falo, olha, vamos ler, vamos fazer, vocês estão consolidando não apenas uma trajetória, mas uma bagagem, que lá adiante vai ser somada tudo que vocês vão fazer e ainda vão conquistar. Inclusive, assim, quando a gente pensa a bolsa, o laboratório tem que ter produção, sim, porque se não tiver, a gente não ganha os projetos. Então, não importa. A gente só vai ter projeto porque a gente está ali botando a nossa marca em cima dos nossos artigos. Senão, não tem. Você não ganha projeto se você não mostrar que tem um domínio. Como é que você mostra esse domínio? Publicando. Então, a minha temporada no Havaí resultou no meu primeiro artigo com coragem. E eu estudei espécies que não eram daqui. Então, eu saí daquela visão, né? Como o professor Paulo Young costumava falar, visão paroquial. E passei a identificar os corais de fora. Então, assim, nesse período eu trabalhei com Porites compressa, Porites lobata, Porites evermanni e fui autora de um trabalho de reprodução utilizando as ferramentas histológicas que eles me cederam na universidade. Então, isso para mim foi, assim, uma grande conquista. O trabalho foi publicado na Pacific Science, aqui mostrando, vocês conhecem essas imagens, né? Mostrando um ovócito de Porites evermanni, já todo infestado de zooxantelas. Então, esse embrião tem zooxantela, ele não vai capturar a zooxantela no primeiro momento na água, mas sim do tecido parental, né? E reparem, qual é o corante utilizado aqui? Tricrômio de Mallory. Sim, tem a fucsina, tem a Orange G, né? A azul de anilina. E o que a gente vê de azul aqui é justamente colágeno. Tecido rico em colágeno. Bem, nosso último artigo, então reparem, a gente tem que publicar. Então, essa é uma demanda quando você pensa assim, eu vou ser cientista, eu quero ser pesquisadora. A demanda é publicar. Então, comecei lá publicando com corais em 2000 e se vocês forem olhar meu Lattes, o último artigo publicado é esse, 2026. Ou seja, a gente entrou o ano, já saiu um trabalho em colaboração com a equipe de pesquisa do IAPM, inclusive Saulo também é coautor do trabalho, e o coordenador dessa equipe é Dr. Ricardo Coutinho. Né? A gente vem aí já numa trajetória de parceria com algumas publicações em comum, isso por conta do nosso projeto de Coral Sol. Bem, então, no mestrado, eu fiz uma dissertação. Se você faz um trabalho acadêmico, esse trabalho acadêmico, ele tem que resultar numa publicação. Quebrou não, só soltou. Vamos ver se está funcionando aqui, peraí. Ixi, não, eu acho que eu botei a pilha errada. Vamos lá, eu vou falando. Bem, se a gente faz uma dissertação, essa dissertação tem que virar um trabalho acadêmico. Na verdade, se vocês fazem uma monografia, o certo é a monografia virar um trabalho acadêmico. Então, no meu mestrado, esse foi o primeiro trabalho de reprodução para um coral na costa brasileira. Na verdade, foram 2 trabalhos publicados mais ou menos no mesmo período, porque esse foi do Rio de Janeiro, com a Mucismilha, né, da região de Búzios,
E no mesmo momento tinha uma outra equipe trabalhando com as mucismilha de abrolhos. Então saiu o trabalho, eu acho que já está, porque está piscando aqui. Obrigada. Então saiu o primeiro trabalho de reprodução do Rio de Janeiro e pertinho saiu também o trabalho de reprodução de mucismilha de abrolhos. Mas reparem que, novamente, eu estava aprimorando ali a minha técnica histológica. Essas imagens, elas foram muito elogiadas, porque eram lâminas limpas, em que a gente consegue visualizar que absolutamente todas as estruturas da célula reprodutiva. No doutorado, o que foi meu doutorado? Saí do Museu Nacional, já estava com publicação, trabalhando com coral, que eu comecei a trabalhar em 96. 1999, no segundo semestre, eu fui aprovada, mas minha bolsa só foi liberada em 2000. Então, eu só assumi efetivamente ali o meu doutorado em 2000, já estava com bolsa, porque eu estava dirigindo Fusquinha para cima e para baixo, né? Então, precisava ter pelo menos o recurso para botar o combustível. Professor Fábio Lang me acompanhou todo esse período, inclusive me acompanha até hoje. Aqui foi num evento em 2024, lá em Campinas. Eu fiz uma tese que resultou em 2 volumes, 5 capítulos, 458 páginas. Quando eu fui entregar a tese para a banca, as pessoas falavam assim: Beth, para que você está me dando 2 cópias? Eu só preciso de uma cópia para ler. Aí eu falava: não, são 2 volumes. Beth, você é louca! Como é que eu vou ler 2 volumes? Mais de 200 páginas cada volume em um mês. Aí eu falei: dá uma lida, por favor. E saía correndo. E assim, e Fábio recebendo a reclamação. Fábio, que aluna é essa? 2 volumes. Foi uma tese realmente grande, porque eu simplesmente destrinchei todo o complexo. Então, eu fiz a biologia, eu fiz a taxonomia, eu não fui para o Smithsonian ali, eu destrinchei a taxonomia. E ainda estava na Unicamp fazendo genética de população. Não fiz exatamente com DNA, fiz com aloizimas, mas tive todo o resultado que eu precisava ter, né? Então, assim, novamente foram publicações, né, que foram saindo. Na verdade, quando eu fui para o meu pós-doc aqui no Instituto de Geociências, eu tive uma aluna de mestrado e ela, quando entrou lá, ainda estava na graduação e a gente publicou. Ou seja, publicou material referente ao meu doutorado. A gente começou a trabalhar a variação morfológica dentro de Siderastrea radians, dentro de Siderastrea stellata. Então, eu já estava orientando aqui e já continuava a liberar trabalhos que eram ali, né, oriundos do meu doutorado. Então, um dos trabalhos mais importantes foi esse, em que a gente caracterizou a diversidade genética de populações do Sudeste e do Nordeste. A gente achava que ia ter bem separadinho um bloco Nordeste e um bloco Sudeste. Não, esqueçam. Larva de coral vai para todos os lugares. Isso é muito válido se a gente pensar agora nesse cenário aí com coral-sol. A gente não conseguiu separar uma população Sudeste e uma população Nordeste. Eu tinha amostra do Ceará e tinha amostra até o ponto mais extremo de ocorrência de Siderastrea no Rio de Janeiro. Eu achava, né, Espírito Santo, Rio vão ficar separadinhos, Bahia talvez fique misturado. Não, eu tinha os mesmos alelos, a mesma informação genética da população do Rio de Janeiro lá no Nordeste, aqui no Nordeste, né? E vice-versa. Eu tinha dados que comprovavam um imenso fluxo gênico, uma situação em que a gente caracteriza como pamítica, ou seja, a larva vai para tudo que é lugar, entre tudo que é população. E quando você vai ver a diversidade genética, você tem muito claramente essa resposta.
Por que você tem que fazer assim? Porque como é que você vai marcar a larva para saber para onde ela está indo? Como é que você vai seguir uma larva no mar? Não existe, não dá. Então você tem que fazer o estudo genético, você tem que saber a diversidade genética, a estrutura genética daquelas populações para saber se está tendo fluxo gênico, entendeu? Então, eu já tinha, na própria tese que eu defendi em 2004, já tinha atestado que tinha rádios e sidéria. Só que a Siderastreia sidérea ela é mais rara ao longo do nosso litoral. Então, a genética de população eu só consegui fazer com aquelas espécies que eram mais abundantes. Que eu tinha ali um N amostral mínimo de pelo menos 10, né, 10 colônias, 10 espécimes em cada população. Com a sidéria eu não consegui. Mas, lembrando que eu não fiz microsatélite, eu não fiz fingerprint, eu não fiz essas coisas. Hoje a gente naturalmente já pode fazer a caracterização, né, molecular de cada espécie. A gente tem ferramenta para isso. Mas a Siderastreia sidérea eu encontrei na coleção lá no Smithsonian. Eu falei, gente, tem. E quando eu fui analisar, era uma sidérea típica. E uma coisa bem interessante é que a Siderastreia sidérea, ao contrário de Stellata e Radians, aqui a gente tem duas espécies o quê? Que incubam, né? Aqui elas desovam. As colônias de Siderastreia sidérea são desovadoras de gametas, enquanto que Radias e Stellata incuba larva. Então isso é fantástico. A gente tem essas modificações? Tem. Se vocês pegarem Mucide a gente vai ter o quê? A gente tem escolímia, a gente tem mucismília. Todos os nossos corais mucismília liberam os gametas. Escolímia não. Escolímia incuba. Então isso a gente vai consolidando esse conhecimento, vai aprendendo. Não adianta estudar só uma espécie. Esqueçam, para trabalhar coral você tem que conhecer todas as espécies, você tem que conhecer todos os corais, né? Então foi isso que eu fui fazendo ao longo da minha trajetória. E sem dúvida nenhuma eu tive outras experiências, participei de congressos internacionais. Esse é o meu grande mentor, professor Michel Pichon, que até hoje também me segue, a gente tem publicação juntos. E eu encontrei ele a primeira vez num congresso em 1997, tá aqui, 98. Não, eu acho que é 97, eu coloquei errado aqui, 97. Em Perpiã, ali pertinho da região da Catalunha, e depois a gente se encontrou novamente em Bali em 2000. Então, e todos esses congressos eu fui porque eu ganhei prêmio. Então eu mostrava meu trabalho, fazia os resumos e ganhava prêmio. Aqui foi uma apresentação, a minha primeira apresentação em inglês, foi numa conferência de Biologia dos Selenterados em 2003. Eu falei, isso é de uma coisa? Eu tenho que ter essa experiência. Eu vou enrolar a língua e vou apresentar em inglês. Eu fui lá, só tinha assim umas notinhas. Aí, na hora, eu só pedi apoio assim, olha, só porque é muito, como é que se diz? Quando você tem que ajustar, são sotaques de vários lugares. E assim, australiano falando inglês é uma coisa incrível. Você fica assim, você tem que prestar muita atenção, né? Eles têm ali umas palavras e aí eu falava, não, só vou precisar de alguém para me ajudar aqui a traduzir a pergunta, que aí eu respondo em inglês, e foi o que eu fiz. Aí o rapaz ficava do meu lado, falando em inglês, eu falei, não, ok, e aí eu conseguia responder. Mas como eles perguntavam muito rapidinho, eu precisava de suporte para entender o que estava perguntando. Isso faz parte da nossa trajetória, dar a cara a tapa, não ter medo, não importa a língua, entendeu? Às vezes a gente pensa assim, pô, não falo nada. Faz um esquema, um treino, entendeu? E vai. E vai. E na hora da pergunta, da resposta, vai ter alguém ali ajudando.
Assim, eu tive ao longo desses eventos todos muita aproximação com estudantes japoneses. A gente já teve um estudante do Japão que ficou um mês dentro da nossa casa, da Isuki. Então, ele às vezes não entendia a gente falando inglês e nem a gente entendia ele falando inglês. Não é vergonha? A gente se comunica de várias formas, né? Então, assim, desde 1997, eu, nesse caminho, né, querendo ser cientista, querendo realmente aprender, eu, sem dúvida nenhuma, tive muito apoio. Então, todos os congressos que eu fui, eu tive meus prêmios e agora está na hora dos meus alunos terem os seus prêmios, como Josiane teve o prêmio dela e foi para Pernambuco. Então, é um ciclo, né? A gente mostra, é um exemplo e quer que vocês também se tornem exemplos. E aí veio 2005, né? Acabou meu doutorado, defendi em 2004, saí da USP. O que faltava para mim? Eu tinha que ir para o núcleo, tinha que me estabelecer em alguma universidade, que esse é o foco. Quando a gente faz um mestrado, doutorado, um pós-doc, eu aqui ainda não tinha feito pós-doc. Eu tinha tido muita experiência externa, mas não tinha feito pós-doc, efetivamente. Ou seja, eu fui um short-term visitor professor lá no Smithsonian, mas não tinha feito pós-doc. Aí eu falei, não, agora eu tenho que ter uma aproximação com a mestre das mestres, professora Zelinda Leão. Eu tinha que vir para essa equipe. Cheguei aqui em 2005 com essa finalidade, botei ali a lesminha porque é vigente, né? Ainda estou nesse processo. Professora Zelinda Leão estava se aposentando, aí ela falou, Beth, vamos fazer o seguinte, professor Rui Kikuchi ainda não tem orientação de pós-doc. Ele, na verdade, não tinha ainda uma aluna com defesa de doutorado. Então, a aluna defendeu e aí eu fui a primeira pós-doc do professor Rui Kikuchi, mas lógico, ali cercando a professora Zelinda Leão e aprendendo muito com ela. A gente tem publicação juntas, sim. E aí surgiu o Labimar. Como é que surgiu o Labimar? O professor Rodrigo Johnson foi aprovado em 2004. Ele, na verdade, entrou no doutorado antes de mim, uma lacuna de um semestre. Então, ele terminou um semestre antes de mim. E aí fez um concurso aqui para a Universidade Federal da Bahia. Ele não era o candidato, digamos, preferido. Ele foi a grande zebra e foi aprovado, né? A candidata preferida entrou, abriram a vaga, ela entrou em segundo lugar. E nem está mais na faculdade, já saiu. Mas, então, o Labimar era o núcleo crustáceo. Quando eu fui para o meu pós-doc, eu também acabei sendo aprovada como professora substituta. Reparem que eu cometi um erro nessa jornada. Eu fiquei na pesquisa, porque é viciante. Você, quando entra nesse esquema, é viciante, né? E eu adorava campo. Então, assim, eu estava em campo, eu estava coletando, eu estava participando de congresso, eu estava fazendo muita coisa. Mas eu negligenciei a experiência de docente. E isso conta muito para o currículo. Então, quando eu entrei no meu pós-doc, eu falei, não, agora só está faltando fechar um buraquinho no meu currículo, que é a docência. Por sorte, surgiu essa oportunidade e eu virei professora substituta no Instituto de Biologia, no mesmo período que eu estava pós-doc. Então, 2005, 2006, 2006, 2007, eu estava dando aula e estava fazendo a pesquisa. E aí eu já comecei a ter minha turma, comecei a ter ali a primeira geração do Labimar. E a gente virou quinidária e fauna associada, porque estava vindo muito bicho, né? Nos corais, nas comunidades coralíneas. Eu ainda tinha ali a esperança de resgatar a malacologia. Então, a gente começou muito a ir para campo, não tínhamos ainda nenhum projeto vultoso, mas a gente coletava, ia fazendo os trabalhos.
E com isso, Beth e Rodrigo, que é par, lógico, também fez uma outra produção. A gente produziu Mateus. Por que eu trago uma imagem, obviamente, romantizada, sensível? Porque a mulher na ciência, ela não planeja ter filhos. Se vocês forem conversar com pesquisadoras de gerações, né, anteriores à nossa geração, elas abdicaram, elas tiveram que abrir mão de ter filho. Porque o orientador chegou e falou: ou você vai ter filho, ou você vai ficar na pesquisa. Isso eu ouvi de uma grande mestre lá da USP. Eu perguntei: professora, por que a senhora nunca teve filho? Porque o meu orientador falou que se eu tivesse filho, eu não ficaria na universidade, eu não ia ficar no laboratório. Então isso é uma coisa embutida na gente, mulher, né? O tempo, repara, que momento eu ia ter filho? Eu estava lá no Rio de Janeiro, terminando uma graduação, fui para o mestrado no museu, fui para São Paulo, já estava começando, né, a fazer curso fora, ir para tanto lugar. Como é que eu ia ter filho? Ia ficar com quem? A gente já tinha saído de casa há muito tempo. Então, assim, papai e mamãe estavam longe. Eu perdi meu pai na graduação, né? Então, assim, a gente não tinha uma estrutura familiar para ter filho. É complexo. Só que a gente tem um relógio biológico que é cruel. Então, assim, eu já estava 20 anos tomando remédio. Quando eu cheguei aqui, já estava nessa loucura, pós-doc, dando aula, indo para campo, já com turminha, orientando, aquela coisa toda. E aí eu fui na minha médica. Minha médica virou e falou: Beth, você não vai engravidar. Ovário policístico. Vamos descansar um pouquinho o remédio, porque é um remédio de outra geração. Hoje não tem mais isso. Mas o remédio da minha geração dava enxaqueca, a gente ficava inchada, a gente engordava, ficava de mau humor, era tudo ruim. Eu falei: pronto, eu não quero mais isso. Em 6 meses eu engravidei. Então, assim, não foi planejado. A gente não planeja. Mulher na ciência não tem como planejar isso. Acontece, esqueçam. Porque, assim, na hora que você estiver planejando, vai vir um projeto, vai vir um campo, entendeu? Vai vir um congresso que você vai ter que atender. Como é que você vai planejar? Não planeja nada, acontece. E foi isso que aconteceu. Então, a nossa produção virou Mateus, que não foi planejado em absoluto. E a gente, além do filho biológico, tem os filhos científicos. Isso faz parte da nossa consolidação, né? Mulher na ciência tem que ter equipe, tem que ter os filhos científicos. E muitas das vezes não tem o biológico, só tem o filho científico. E filho científico é aquilo, né? Ora fica, ora vai, ora fica muito tempo. Então a gente tem filho científico por aí que já está desde a graduação. Já fez mestrado, já fez doutorado, já está pós-doc. Então não sai e fica. Porque assim, a dinâmica dessa relação, lógico, passa por todo, né, questões pessoais, a afinidade, mas passa também pelo interesse, né, de quem está ali de seguir. A gente não está aqui com uma família científica achando assim, não, vai ficar pelo caminho. A gente quer que sigam. Até porque, assim, é um legado, não deixa de ser um legado. As coisas não podem terminar com a gente, tem que seguir, né? Então, aqui estão, eu acho que eu botei quase todo mundo, acho que eu não esqueci ninguém. Só a Letícia que ainda tem que entrar na foto do grupo, mas estava lá no primeiro slide que tu não viu. Nossa atuação, então, dentro das ciências do mar, dentro do que eu faço, e agora eu vou puxar mais para mim mesmo, né? Eu trabalho com biodiversidade e dentro da biodiversidade, por conta de um projeto grande que começou a ser trabalhado em 2014, a gente conseguiu abrir um leque grande de pesquisa. Estamos dentro da taxonomia, biologia, ecologia, química, genética, e hoje a gente está fazendo extensão, a gente está tendo uma aproximação com a educação básica, né? Nosso projeto na Trilha dos Carbonatos, nosso workshop está já dialogando com a educação básica.
A gente está dentro da área de bioprospecção, acabamos de depositar uma patente em dezembro, dentro da área de biotecnologia. Então, a gente já está em outra dimensão do estudo da biodiversidade. Isso a gente conquista rápido? Não, eu estou contando para vocês uma trajetória de mais de 30 anos. Né? Bem, em 2018, realmente, eu me consolidei ali dentro de um grande projeto. Fui coordenadora de um projeto financiado pela Petrobras, não foi edital, eles me procuraram. Na verdade, primeiro procuraram a professora Zelinda Leão, eles precisavam de uma taxonomista. A professora Zelinda Leão falou, eu não identifico corais, mas existe aqui na UFBA uma especialista, mandou para mim. Só que quando eles me enviaram a mensagem, eu escrevi uma mensagem horrorosa para a Petrobras, que eu não sabia de nada. Eu falei, vocês são culpados, sim, mas são culpados não é só pela introdução, não. Vocês estão quebrando o coral-sal, sem saber nada de reprodução de coral, de regeneração, vocês estão loucos. E aí o telefone começou a tocar. Eu falei, pronto, vou ser presa. Esculachei a Petrobras. Insistiram, insistiram, insistiram. Até que ele falou, Beth, atende o telefone, se for ruim, a gente já contrata o advogado. Eu peguei o telefone, alô? Aqui é a Petrobras, sim, o que quer? No abuso. Aí, não, professora, calma, queremos conversar. Eu, conversar o quê? Temos um projeto. Eu, sim, a gente quer que a senhora coordene um projeto, vamos alinhar recurso, equipamento, pessoal. Aí eu fiquei muda. Eu falei assim, eu pensando, né? Como assim? Eu esculachei vocês querem alinhar projeto comigo? Era o que a gente precisava ouvir. Eles falaram isso no telefone. Era o que a gente precisava ouvir. Porque a gente estava numa situação que a gente estava financiando Rio de Janeiro, a gente estava começando a perceber que não estava dando certo e a gente precisava mudar o protocolo. Só que não tinha ninguém para explicar para a gente qual era o protocolo mais adequado. E aí foi que eles vieram. Então foram 2 projetos. Esse daqui foi o de pesquisa e desenvolvimento, foram 12 milhões, quase 13 milhões. E o de infra, que é por isso que a gente tem aquelas salas e todos aqueles equipamentos, tudo arrumadinho. Foi outro projeto de mais de 8 milhões. Bem, o foco desse projeto era o coral-sol. A gente começou a abrir um leque de estudos, as interações ecológicas, estudando muita coisa, na verdade, né? A reprodução, que vocês estão ainda desenvolvendo, a histologia, gerando material muito rico, muito importante. Regeneração, também a gente já sabe muito bem que tudo que eles fizeram antes está errado. Os tecidos se regeneram rapidamente, né? Estudando desenvolvimento primário, eu tenho estudos pretéritos que tem o passo a passo. A gente, basicamente, durante 6 anos, percorreu toda a Baía de Todos os Santos. Oh, meu Deus, desculpa. Tivemos vários pontos, coletando, examinando, observando o que estava acontecendo, principalmente aqui com o apoio do Terminal Turístico Náutico da Bahia, o TENAB. Monitoramos aquela população ao longo de 6 anos e mais a nossa Marina de Itaparica, nossos pontos fixos. Somos uma equipe que vai para o mar, então uma grande conquista, sem dúvida nenhuma, foi capacitar quem estava ali nesse início do projeto, né? Fizemos as placas, colocamos as placas, foram várias linhas. Dentro do Labimar, nós assumimos várias linhas não, foram 4 etapas. Dentro do Labimar, nós assumimos 2 etapas, além da coordenação geral, que depois passou para o professor Rodrigo Johnson. A gente estava coordenando 2 etapas, a de ecologia com o professor Rodrigo Johnson, a de biologia comigo, né? Começamos o projeto assim, vocês não viram isso, a não ser Saulo. Foi o único que viu. Nossa vida era no balde. Rosa viu também, Rosa? A criação no balde? Então, era assim que a gente trabalhava, vocês não fazem ideia. E quando entregaram as obras, quando entregaram os laboratórios prontos, realmente a gente deu um salto quântico na produção, na organização,
pudemos abraçar mais alunos, trazer mais membros para dentro da equipe. Hoje a gente tem núcleo de histologia, de molecular, de química, de microscopia, de criação de organismos vivos, de estudo de biodiversidade. Galera fazendo extração, né, para fazer o sequenciamento. High-tech, isso é uma conquista que vocês não imaginam como isso aquece o coração. E os baldes viraram os nossos grandes sistemas. Sem apoio de ninguém a gente avançou muito, né? Temos hoje essa oportunidade de simplesmente processar o bicho do nosso aquário, até o que quer que a gente pense em fazer. Isso é uma conquista de poucos, né? E estamos produzindo. Fizemos uma bagunça, publicamos 4 novas espécies. Isso é legado. Saulo, sem dúvida, é um grande legado dentro da taxonomia dos corais. Então, da graduação com Tatuí, não foi? Mestrado com coral-sol. Continua no doutorado com corais. Esse foi um trabalho muito importante em que a gente descreveu Tubastreia grande dentata, megalostoma, columinata, ramosa, bagunçamos absolutamente tudo. Foram quantas espécies aqui dentro? 8. Botamos 8 espécies dentro da Baía de Todos os Santos. E já está impresso. Aceito, está no processo já para ser publicado, né? Teremos a filogenia de Tubastreia aqui, mas essa filogenia é completa. Tem as espécies da China, tem todas as espécies. Trabalho muito bonito. Bem, o que significa chegar aqui nesse momento? Acaba um grande projeto. O que a mulher na ciência faz? Chora? Não, vai para a luta. A gente não senta e espera, a gente vai para a luta. Então, ser mulher nas ciências do mar e continuar no mar é ser muito resiliente. Porque não é a todo momento que cai 20 milhões no colo para você fazer um mega de um projeto. Bem, a gente continua a investir nos nossos outros trabalhos. Eu tenho muito carinho pelo projeto Na Trilha dos Carbonatos, que é a chance que a gente tem de sair dos muros da UFBA e expor o nosso trabalho, expor a equipe, expor quem a gente está formando. E esse projeto Na Trilha dos Carbonatos, ele está ligado ali, é um diretório de pesquisa aprovado pelo CNPq em 2023 e está ligado com evento de extensão, workshop universitário de recifes fósseis e modernos da Bahia. A gente tem, além da nossa queridíssima professora Zelinda Leão, os nossos mestres colaboradores, fugimos já da caixinha da biologia. A gente está dentro da geologia, a gente está dentro da antropologia. Então, olha onde a Beth foi parar e está bagunçando a vida de todo mundo, porque eu levo a equipe para dentro desse contexto, né? Então, a gente está aprendendo com o professor Cícero Paixão a respeito das rochas carbonáticas, a gente está aprendendo com o professor Carlos Echevarria a respeito das comunidades originais aqui no estado da Bahia, na nossa Chapada Diamantina. O sertão já foi mar, isso é uma aprendizagem incrível, porque a gente passa pelo curso de Ciências Biológicas sem ter essa visão, sem ter esse contato. Então, eu levo meus alunos, levo minha equipe para observar os recifes fósseis no meio da Chapada Diamantina, onde a gente encontra os estromatólitos, os dendrólitos. A gente sabe que ali existiu uma ancestral e, na verdade, são 2 mares, o Caboclo e o Bambuí. A formação salitre é a formação mais recente do Bambuí, que é essa formação aqui que a gente está observando nessas áreas que a gente está visitando. Ou seja, são formações do Neoproterozoico. Isso daqui é um recife formado por cianobactérias, porque não existiam ainda os invertebrados nesse período. Isso é muito antes da explosão do Cambriano. E aqui a gente, eu acho, ainda não tem registro dos estromatoporoides, não existem esses registros aqui para o Brasil, que mais ou menos ocorreram junto com os recifes estromatolíticos, né? Bem, a nossa aproximação com a educação básica, a gente está fazendo,
Então, fizemos a exposição no ano passado no Colégio Municipal Eudécio Antônio Meireles, lá na Ilha de Boipeba. Fizemos essa exposição para a criançada, foi uma troca muito bacana. A gente, por um momento, teve a oportunidade de mostrar um Recife vivo no Instituto de Biologia, mas as políticas institucionais não compreenderam a relevância do trabalho. Então, a gente teve que remover nossa exposição, mas, sem dúvida nenhuma, foi uma grande parceria com a Coral Ostentação e a gente vai resgatar essa exposição, não lá, mas em algum outro lugar a gente vai fazer. Bem, o que nós temos hoje? Como eu mostrei, acaba um grande projeto, a pesquisadora não senta e chora. A gente continua, né? A gente tem que ir à luta. Então, em 2024, quando estava acabando o projeto Petrobras, eu submeti um projeto ao BNDES. Quietinha, caladinha, fui lá, fiz o projeto, mandei. Na verdade, foi um período bem conturbado, porque, assim, como vocês sabem, a gente teve um problema muito sério com a fundação da UFBA. Eu não queria voltar para a fundação da UFBA e eu precisava de uma fundação. Então, entrei em contato com o professor Anderson, diretor da FAPESB, e perguntei: eu preciso de uma fundação. Eu estou com um grande projeto nas mãos e vou mandar. E ele nos orientou a respeito de uma possível parceria que foi com a EPTEC. Mas a EPTEC está atrelada a todo um cenário político e a gente está aí às vésperas de eleições e o projeto tem que andar. Na verdade, eu tenho que fechar as correções, o projeto está aprovado agora em abril. Nesse cenário fantástico aqui do Museu do Mar, a gente tem um grande parceiro que é a Fundação Aleixo Belov. Então, fizemos uma nova estrutura e quem está vindo como proponente hoje é a Fundação Aleixo Belov. Vamos apresentar a coordenadora, Larissa, na reunião que vamos ter dia 6 ao BNDES, e eles acataram a troca da Fundação Proponente. Então, teremos um núcleo muito bacana de parceiros de apoio, além da Aleixo Belov, provavelmente Codeba, porque quem colocou o projeto em menos de 24 horas no sistema do BNDES, Marcos Costa, ele saiu da EPTEC, ele está na Codeba e ele vai continuar a dar esse respaldo, e é muito interessante porque a Codeba também pode trazer ali recursos, somando a contrapartida necessária para o BNDES. Então, nós temos são 10 milhões daqui, mais 10 milhões de contrapartida dos parceiros. Ou seja, temos novamente um projeto de 20 milhões em mãos. Nós entramos em duas abordagens: combate às espécies exóticas e mapeamento, monitoramento, manutenção e recomposição de corais. Vamos voltar para o mar. A mulher na ciência não desiste. Navegar é sempre preciso, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que seguir o caminho da maré. E a maré não para. Então, assim, chegar onde nós estamos hoje foi muito complicado. A gente abdica de muita coisa, a gente aprende muita coisa. Então, entendam que cada vez que um aluno simplesmente desiste ou sai, é um trauma. Porque é muito investimento. A gente investe muito. Eu, particularmente, assim, eu invisto. Eu quero todos vocês no doutorado, no pós-doc, e andando por aí, né? E virando professor, porque essa é a métrica. O que vocês estão fazendo aqui, né? Então, para a mulher é difícil? Eu mostrei. Somos 57% dentro de curso de pós-graduação. Mas quantas que efetivamente vão se estabelecer dentro da academia? 20 e poucos por cento. Então é luta, né? Como diz o ditado por aí, derrotado não é aquele que cai, mas é aquele que se recusa a levantar. Então a gente não pode se recusar a levantar. Então é isso. Eu agradeço a paciência de vocês, a participação de todos aqui.
Na verdade, talvez vocês não soubessem tantos detalhes dessa trajetória, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente está num momento muito oportuno e cheio de coisas bacanas para fazer em relação às ciências do mar. Porque não se resume apenas à biologia, são várias ciências ali que dialogam, né? E se vocês repararem, a gente está imerso em todas essas áreas. É uma conquista. E ninguém conquista nada sozinho. Então é a conquista do LabMar e todo mundo que passa, que está ali, né? Então é isso. Obrigada. Estamos efetivamente...